Olá, meu nome é Cláudia Fernanda e hoje na aula de ciências nós vamos falar sobre os artrópodes. Bom, os artrópodes, eles são um grupo dotado de patas articuladas, o que facilita a movimentação. Este grupo também possui um esqueleto externo, que a gente chama de exoesqueleto. Esse esqueleto externo, ele é nitidamente segmentado, ele tem partes organizadas dentro deste corpo do ser vivo que facilita a sua movimentação. Outras coisas que a gente vai observar nestes seres deste grupo, nós vamos observar pares de patas, como nós dissemos, mas também vamos observar antenas, grupamentos de asas, e isso vai facilitar toda essa locomoção dos seres deste grupo. Ali nas figuras, nós vemos alguns das espécies deste grupo representadas. Por exemplo, nós vamos ver ali uma lacraia, nós vamos ver o escorpião e aqui do lado nós temos alguns tipos de besouros. Todos estes seres, eles vão fazer parte deste grupo, que é o grupo de artrópodes do filo Artrópoda. Bom, os artrópodes, quem são esses seres vivos? Estes seres vivos, eles são invertebrados, ou seja, eles não têm vértebras, eles não têm um esqueleto interno, o que organiza, que faz a organização, a formação deste corpo de maneira a dar estrutura a ele interna, mas ele tem essa estruturação externa. Outra coisa que eles vão possuir, patas articuladas. As patas vão facilitar o caminhar destes insetos durante o seu percurso na natureza. Eles ainda também possuem um corpo segmentado, aonde nós vamos ter tórax, cabeça e as pernas, abdômen, cabeça, tórax, abdômen. As pernas estão presentes, ou as patas, elas estão presentes no tórax deste animal. A cabeça, ela vai estar organizada com os olhos, antenas e uma peça bucal que vai facilitar a sua alimentação. Além disso, nós vamos ter também a presença das asas nesse tórax. Geralmente, estes seres, eles são observados tanto em ambiente terrestre quanto em ambiente aquático. Bom, nós dissemos então que eles possuem um esqueleto externo. Esse esqueleto externo é uma estrutura de quitina, que é uma substância que se enrijece e faz todo o envoltório deste ser vivo, fazendo com que ele tenha uma segurança dos órgãos internos desses seres vivos. Outra coisa que a gente também observa nestes seres são uma numerosa variação dessa espécie. Nós não temos um grupo pequeno disso, um grupo pequeno de outros, não. Nós vamos ter várias espécies dentro deste grupo. Uma outra coisa, como que a gente divide estes seres? Os artrópodes, eles são separados em 5 grupos. Os 5 grupos são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Bom, nós dissemos que eles têm pares de patas, pares de asas, dissemos que essas patas são articuladas, estas asas, elas podem vir em dupla, só dupla, elas também eu posso ter 2 duplas, 2 pares, e aí a gente vai ter antenas
que vão ser também auxiliadoras da movimentação destes seres no espaço onde eles estão. Bom, como que se dá a reprodução nessas espécies? Bom, nós temos duas maneiras de acontecer. Nós temos ovos. Estes ovos vão estar se amadurecendo ao longo de um tempo e fazendo com que a gente observe as ninfas. Passou-se um tempo, essas ninfas, elas vão se transformar em mudas. A muda, ela consegue se organizar depois de um período, ela vai se transformando, passando por todo o processo de amadurecimento, e aí nós vamos ter uma transição de uma muda metamórfica. E lá na frente, depois dessa organização toda deste ser, desse amadurecimento desse ser, aí nós vamos ter, no caso destes insetos aqui, uma metamorfose incompleta e o ser vivo adulto, parecido com aquele que deu origem a este novo ser. Já no caso deste outro grupo aqui, nós vamos começar como nós começamos com o primeiro, com o ovo. Nós temos o ovo, depois nós temos a larva, depois da larva nós vamos ter a muda. A muda, ela entra em um processo organizando a pulpa. Esta pulpa vai estar dentro de um casulo. Este casulo fica na natureza por um período para se amadurecer. Depois que ele amadurece, então nós vamos ter o ser de novo adulto. Porém, esse ser, ele não é, logo que abre esse casulo, ele já não sai voando. Como que acontece? Quando ele está ali dentro do casulo, ele é todo molinho, né? As asas estão umedecidas para que ele não se resseque ali dentro. Então, o que ele precisa? Ele precisa que assim que a pulpa abra, ele espere por um tempo para que essa asa seque e ele consiga fazer esse voo sem nenhum problema, sem nenhum dano. Quando a gente é pequeno, a gente tem mania, né? Acha um bichinho e já quer logo mexer. Quando você acha uma polpa e por acaso você vai lá e mexe, tenta abrir, você causa danos à asa da borboleta. Então, se você achar um casulo quietinho, observe ele, mas sem mexer nele, para que não cause dano a esse bichinho, né? A esse inseto, a esse animal, a esse ser vivo que está ali. A gente tem que buscar proteger e não destruir, né? Então, depois que essa asa passa por esse processo de secagem, aí sim esse novo ser vivo sai voando. A gente tem muitas vezes na cabecinha, né, dos nossos meninos e meninas, quando vocês acham uma cigarra ou a casca da cigarra lá na árvore, às vezes você fala assim, já ouviu a mãe, já ouviu a avó falar, ou o avô, né? Coitada, a cigarra cantou até estourar. Na verdade, ela não canta até estourar. Ela canta num processo dizendo que ela está ali, que ela está, né, liberando, é o período dela de organização da liberação dos ovos, ela está se organizando para gerar novos seres. Depois de um tempo, ela para de cantar, mas quando ela está cantando, ela também está sofrendo esse processo aqui, ó, de muda. Então, para ela crescer, ela precisa liberar este exoesqueleto para que um novo exoesqueleto surja. Então, por isso que muitas vezes a gente acha aquela casquinha da cigarra pregada lá na árvore e a gente não sabe como que aconteceu esse processo de fato e fica falando que ela morreu. E ela não morreu. Ela só liberou o exoesqueleto que não cabia mais nela.
Então, ela começa um novo processo para que um novo exoesqueleto surja e aí ela vai fazer um novo processo de vida dela até ela conseguir chegar no estágio de troca novamente, tá bom? Bom, ali nós temos os mais diversos exemplos do que são os nossos artrópodes. Ali nós temos exemplos de artrópodes terrestres e aquáticos. Bom, nós vamos começar com o ácaro. Um bichinho feio, um bichinho, né, estranho. Que é isso? Que ser vivo é esse? Parece uma aranha, parece um besouro, ele é uma mistura de tudo isso. O ácaro é um ser vivo microscópico. A gente não consegue visualizar ele a olho nu. O ácaro, ele está presente no ar que a gente respira, na poeira principalmente, mas também ele está presente na poeira que está dentro da nossa casa, no sofá, na cadeira, no colchão, num cobertor que você deixa, às vezes, armazenado muito tempo, usou um período e guardou sem. É por isso que é bom que a gente lave todo, que a gente vá guardar, para que a gente elimine esse ácaro. O ácaro, ele se alimenta dos restos de pele que o nosso corpo elimina de maneira natural. Então, quem gosta aí de ficar deitadinho lá no sofá, ficar, né, por horas e horas ali, sentado no mesmo lugar, lembre-se que você está ali, ó, alimentando os ácarozinhos. Existem pessoas que têm alergias e não sabem que este serzinho ali pode estar causando sérios danos ao seu processo respiratório, né? Então, nós vamos ter aí, ó, nós temos o carrapato, que além de trazer um dano para alguns outros seres, né? Como o cavalo, o boi, ele também, para os nossos animais domésticos, também pode trazer danos e também para nós, né? Existem alguns que causam, inclusive, a febre chamada febre maculosa e que pode levar até a morte. Nós temos também o escorpião. O escorpião é um bichinho traiçoeiro. Ele adora se esconder por espaços escuros e frios. Por exemplo, acumular lixo nos nossos quintais, acumular lixo dentro de um espaço que você tem acesso, vai trazer esse animal para dentro, esse ser vivo para dentro das nossas casas, e eles podem esconder dentro dos nossos sapatos, dentro de um guarda-roupa, debaixo do colchão. E aí, às vezes você está lá, pega o sapato e calça sem olhar, sem prestar atenção no que está acontecendo ali, sem sacudir, sem perceber que está, e pode causar um acidente doméstico. Então, é preciso limpar as áreas onde nós temos convivência, né? Manter limpa e fazer com que esse espaço seja bom para a gente e não atraia animais peçonhentos, que é o caso do escorpião. As aranhas também, ultimamente, têm causado alguns danos e que também pertencem a esse grupo de artrópodes. Nós temos aí as lacraias também, que são insetos que gostam de lugar úmido e frio e que também causam acidentes. E aí nós vamos para um grupo de animais que são aquáticos. Ali, ó, a gente vai ter caranguejo, nós vamos ter lagostas, nós vamos ter lagostim. Então, todos esses animais, esses seres vivos, eles são aquáticos e são artrópodes. Bom, como que é isso aqui? Então, nós vamos ter a separação desses grupos, a classificação, através da organização, do quantidade e de como se organiza a cabeça, o corpo, as patas, como que esse animal respira, como que ele secreta, como que ele libera os restos que ele não vai aproveitar. Então, tudo se organiza a partir disto. Os grupos, eles são montados a partir de cada coisa que é representada dentro deste grupo. Quantidade de antenas,
Como que é essa cabeça, se é só cabeça, tórax e abdômen, se eu tenho cefalotórax e abdômen, então como que eu organizo isso? Se ele tem 3 pares de patas, se ele tem só 2, se ele tem 5 pares, como que isso faz-se presente nesse animal? É que a gente vai estar classificando e organizando, agrupando dentro destes grupos aí. Bom, então a gente agora é hora de melhorar o nosso conhecimento usando as nossas bibliografias. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até mais!